Olá, eu sou a doutora Patrícia Savoy, sou médica nutróloga e também especialista em Ayurveda pelo Deepak Chopra na Califórnia. Hoje venho falar para vocês sobre a frutose, o açúcar derivado das frutas, do mel, também presente no suco de frutas e xarope de milho, sendo através desse adicionado para adoçar diversos produtos industrializados, como biscoitos, sucos, molhos e etc. A frutose, assim como a glicose, são considerados nutrientes para fornecer fonte de energia e são chamados dessa forma açúcares simples. Mas alguns estudos revelaram que esses açúcares simples, tanto a frutose como a glicose, são os mais problemáticos para a nossa saúde. Sobre a glicose, a gente sempre ouviu falar. E é sobre a frutose que eu vou falar agora, pois ela tem chamado muito a atenção dos médicos. Ela é metabolizada no fígado, então ela é transformada no fígado antes da glicose. E o seu excesso é um dos maiores responsáveis pela resistência à insulina. Algumas consequências, então, do excesso de frutose e dessa resistência à insulina vão desde uma pré-diabetes, diabetes tipo 2, a obesidade, a hipertensão arterial, elevação dos triglicerídeos, a síndrome do ovário policístico, síndrome metabólica, entre outros. A frutose presente nas frutas são diferentes, pois elas possuem fibras, minerais e vitaminas, tendo um efeito benéfico à nossa saúde. O grande problema encontra-se principalmente na quantidade de frutose encontradas nos sucos de frutas e nos produtos industrializados, pois o xarope, conhecido como xarope de milho, e se vocês forem observar uma gama enorme de produtos, não vem como o açúcar escrito no lugar escrito ingredientes, mas vem aí sim escrito xarope de milho. E é a concentração da frutose, em proporção à glicose, inclusive, presente nesse xarope de milho, que é realmente muito maléfico à nossa saúde. Então não é à toa que a gente sabe que crianças muito pequenas a gente pede para oferecer fruta e não suco de fruta. Porque na hora que você espreme, você já tira a fibra, dependendo do tempo que você for consumir, você já perde algumas vitaminas e minerais, você acaba ficando somente com o açúcar daquela fruta. E se for consumir o suco da fruta, nem pensar em peneirar, consumir com as fibras ali presentes. Um outro grande problema que a gente tem com o excesso de frutose no nosso corpo é que essa resistência à insulina acaba prejudicando o funcionamento do nosso pâncreas, mas também do fígado e do rim. Quem nunca ouviu falar de um parente, de um amigo, ou talvez você mesmo, você mesma, tenha apresentado a tal gordura no fígado? Isso também tem a ver e muito com o excesso da frutose. Por isso que quando a gente perde peso, a gente faz uma dieta reduzindo os carboidratos, reduzindo os açúcares, você tem uma melhora, dessa gordura no fígado. O que se sabe também é que a frutose tem um alto poder inflamatório e isso não é bom. Porque uma vez em constante consumo, ela acaba causando uma inflamação recorrente. Isso pode atingir desde as veias e artérias, de todo o corpo humano, mas a gente se preocupa-se bastante aí com a parte cerebral e com o coração, podendo a longo prazo desenvolver uma aterosclerose que origina aí o que deixa a gente com muito medo, que é o grande vilão, que seria o infarto e o acidente vascular cerebral, o AVC ou o derrame. Então, além disso, a gente tem hoje em dia já uma gama enorme, de doenças inflamatórias que tem sim muita relação e principalmente a gente vê uma melhora quando a gente diminui o açúcar, quando a gente diminui principalmente aqui no caso a frutose. Então, quando a gente vem com o desafio de você tirar o açúcar da sua alimentação, e a gente fala dos sucos e dos produtos industrializados, porque aí estão os principais vilões. Você pode comer sim os carboidratos de boa qualidade, o que a gente chama de carboidratos complexo, porque como eu falei no início, a glicose e a frutose são considerados açúcares simples. Então, quando você tem os carboidratos complexos, você tem as fibras
presentes. Então isso acaba melhorando e muito a sua saúde, porque diminui o que a gente chama de índice glicêmico, diminui o pico de glicemia após você consumir esses alimentos. Então a gente pode consumir fruta sim, você pode consumir legumes sim, você pode consumir leguminosas, né, os feijões, grão de bico, lentilha. Quando a gente pensa num desafio sem açúcar, não é igual a desafio low carb, onde você tem que excluir frutas, legumes e leguminosas. Não, a ideia aqui é você se livrar, né, do mal do açúcar, do mal da frutose, do mal da glicose, principalmente em excesso, e ingerir alimentos mais saudáveis. Então eu deixo aqui de dica para você diminuir o lixo reciclável e aumentar o lixo orgânico. Isso vai ser um sinal de que sua alimentação está melhorando muito. Só não vale ser as cascas e bagaços das frutas fazendo suco de fruta o dia inteiro. Então essa é a informação que eu queria compartilhar com vocês hoje. A gente tem que sim tomar muito cuidado com o que a gente consome, com o que a gente compra, né? Então parar um pouco de ir atrás desses produtos, sem isso, sem aquilo, sem, se você realmente não tiver uma intolerância, porque muitas vezes, para modificar o sabor, eles acabam colocando esses famosos xaropes de milho e até a própria frutose em si, para melhorar a palatabilidade daquele alimento. Então vamos lá, vamos ter uma alimentação mais limpa, com mais sabor e mais cor, porque é isso que a gente tem que ter na vida, cor e sabor. Um beijo enorme!